Olá, está começando o programa de TV do projeto Agir, Trabalho, Emprego e Renda. Durante 4 encontros como este, vamos falar sobre os desafios do mercado de trabalho no Ceará e a importância do microcrédito como ferramenta para o desenvolvimento da nossa economia. Este projeto tem o apoio do governo do estado do Ceará e é uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios do emprego jovem. Aqui comigo no estúdio, Vladson Viana, secretário do Trabalho do Ceará. Seja muito bem-vindo, secretário. Tudo bem? Olá, Camila. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui com vocês. A gente que agradece essa oportunidade para a gente estar falando sobre esse assunto tão importante. Bom, ter seu próprio dinheiro e acumular experiência para alçar voo no mercado de trabalho é o sonho de muito jovem brasileiro. Mas conseguir uma vaga não é uma tarefa das mais fáceis, né? São muitos os desafios que o jovem enfrenta na hora de conseguir um emprego. Por isso, a gente vai começar falando sobre eles, secretário. Quais são os principais desafios enfrentados hoje pelo jovem na busca do primeiro emprego, na busca de entrar aí para o mercado de trabalho? Camila, eu gosto sempre de destacar primeiro que o jovem é a fase de transição na vida de qualquer ser humano, né? Você está ali na infância, adolescência, e é uma transição para a vida adulta. E por ser uma transição, muitas decisões, é uma fase da vida em que muitas decisões são tomadas. E nem sempre nós não estávamos preparados quando fomos jovens, e o jovem atualmente também não está ali, não tem todos os elementos para a tomada de decisão. Ele começa a decidir sua trajetória profissional, né? Que profissão, que ofício vai realizar pelo resto da vida, né? Então, e por isso, com isso, definir qual é a faculdade que quer cursar, está buscando uma colocação no mercado de trabalho. Então, são momentos de muitas decisões, de muitas ali angústias, né? Porque precisam ser resolvidas, e isso tudo é uma pressão muito forte sobre o jovem. E esse jovem, quando começa a fazer esse processo de buscar um local no mercado de trabalho, o primeiro problema que ele enfrenta, o primeiro desafio é o desafio da experiência, né? Esse desafio da experiência que impõe a esse jovem uma necessidade de algo que ele não teve ainda uma oportunidade. Então, esse jovem está buscando uma colocação, está buscando uma primeira oportunidade e é exigida dele uma experiência. Então, isso acaba colocando ele num círculo vicioso de que eu não tenho uma experiência e a partir, se eu não tenho experiência, eu não vou ter oportunidade. Se eu não tiver oportunidade, eu não vou ter experiência. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo e transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso de oportunidade e inclusão. Até porque a renda, né, o trabalho e a renda adquirida a partir do trabalho é um determinante social importantíssimo para a vida de qualquer cidadão, né? Eu gosto sempre de dizer também isso. Na nossa Constituição você tem lá direitos e garantias fundamentais, né? Direitos sociais, como a habitação, educação, lazer, transporte, saúde, cultura, né? E por mais que a gente tenha avançado nas políticas públicas, e o Ceará é uma referência em políticas públicas, boa parte desses direitos sociais, ou a qualidade desses direitos sociais, eles precisam ser adquiridos, consumidos. Parece contraditório, né? Mas é uma realidade. Então, a renda é uma necessidade fundamental e esse jovem enfrenta de cara esse desafio no início da sua trajetória profissional. E é algo a se pontuar, principalmente com a questão, com as empresas, né? Porque essa questão da experiência, ela não está só nessa primeira experiência, né? A gente cansa de ver isso, é uma discussão inclusive no LinkedIn, né? Sobre a forma como as empresas colocam suas vagas no mercado de trabalho. Elas pedem, assim, uma grande lista de experiências, que o cargo muitas vezes nem requer tudo aquilo e o salário também nem é compatível com a quantidade de coisas que elas impõem ali na hora de trazer um profissional para o seu corpo de funcionários, né? Então é um desafio muito grande, não só para o jovem, como para o trabalhador no geral, porque as empresas geralmente pedem mais experiência
do que o trabalhador para aquela vaga específica tem, né? E muitos deles são impeditivos, como, por exemplo, a gente sabe que na realidade do Brasil, nem todo mundo tem inglês fluente. Sim. Muitas vagas pedem o inglês fluente, por exemplo. Nem todo mundo conseguiu fazer um MBA, nem todo mundo... Então, é algo que é para ser discutido também com as empresas, né, secretário? Porque como é que você exige muito mais do que o trabalhador precisa? E hoje um desafio grande no mercado como um todo é justamente pessoal capacitado, né? A gente viu aqui, por exemplo, no programa 1 que foi sobre o IDT, e o presidente lá do Cine está falando justamente sobre isso, que um dos desafios e uma das grandes demandas do mercado é justamente a falta de mão de obra qualificada. Mas que qualificação é essa? Né? E muitas vezes eu acho que seria muito mais interessante para as empresas ter um profissional que ele veio sem experiência nenhuma e você molda ele de acordo com o que você quer, né? Você ensina para ele. Há uma indisponibilidade, o senhor acha, secretário, do mercado por parte das empresas de oferecer essa capacitação também? Não acho que as empresas não têm nenhuma dificuldade nisso. E eu queria só colocar, nós estamos no momento que nós estamos vivendo o bom problema, ou uma grande oportunidade. Nós chegamos aí no país uma taxa de desocupação de 6,2%, segundo a PNAD, né, que é Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. E no Ceará 6,7%, a menor taxa de desocupação dos últimos 10 anos. Então o que é que isso nos coloca? Né, qual é o desafio? Primeiro, o trabalhador ele tem possibilidades para escolher qual é a mais adequada, seja territorialmente, aquela que é mais próxima da sua casa, aquela que é mais vantajosa do ponto de vista da remuneração, aquela que oferece uma maior oportunidade de crescimento. Então ele tem hoje possibilidades de escolher. E o mercado de trabalho, as empresas, têm uma necessidade, porque cada contratação dessa, a não ser em vagas que tem por natureza a rotatividade, o esforço da empresa é reter talentos, porque ela quer investir. Ela quer qualificar o seu funcionário, ela quer qualificar o seu colaborador, mas ela quer também que esse colaborador permaneça e contribua com aquela empresa. Então, você tem essa possibilidade. Hoje com essa baixa taxa de desocupação e essa grande gama de oportunidades de emprego, isso tanto o trabalhador vai escolher melhor, isso vai fazer com que a empresa tenha que buscar melhor esse profissional, oferecer melhores condições, que às vezes não é só remuneração, o ambiente de trabalho saudável, que agregue valor, que tenha ali outros benefícios, também é importante. As pessoas estão buscando ganhar bem, aumentar seus rendimentos, mas estão buscando também ser felizes, não ter uma saúde mental de qualidade. Então, vários critérios hoje são considerados na hora de definição de um trabalhador ir por uma oportunidade de trabalho. E as empresas cada vez estão mais, eu acredito nisso, estão cada vez mais antenadas, conectadas com essa discussão. E estão dispostas, até porque também você tem uma característica hoje do mercado de trabalho que ele está cada vez mais especializado. É um maquinário específico. Na indústria, você tem lá um auxiliar de linha de produção, você tem um corte industrial. Mas aquele maquinário é muito específico. Então as empresas vão ter que promover treinamento até para um maquinário específico que ela está utilizando. Então esse processo de qualificação, cada vez ele é mais presente no ambiente das empresas. E o que o Cine, a política pública, tem tentado fazer é preparar melhor esse trabalhador sobre os vários aspectos para que ele possa ocupar essas vagas no mercado de trabalho e dar resultado, né? E conseguir produzir, ascender nas carreiras, né, profissionais, enfim. Então, eu acredito sim, só para responder a sua pergunta mais objetivamente, que as empresas têm disposição, mais que disposição, necessidade de oferecer qualificação profissional e trabalhar de forma mais integral. Até porque a gente tem acompanhado que o perfil do jovem tem mudado, né? A gente está aí num momento de transição entre gerações, né? Sim. Saindo de uma geração específica, passando para outra, e a gente acompanha aí, de acordo com pesquisas, né, que o perfil desse jovem tem
tem mudado. Ele não permanece mais na empresa se a empresa também não atender às necessidades que ele tenha, né? Antes o empregador, o trabalhador tinha muito isso, eu vou ficar por conta da necessidade, eu tenho que ficar aqui acima de todas as coisas, mas hoje o perfil dessa nova geração não é esse, né? Ele também tem que ser indo e voltando, né? Os benefícios. Isso. O jovem, eu vi inclusive alguns estudos que você tem que trabalhar muito o aspecto dessa relação desse jovem, e aí dos dois lados, tá? Tanto a empresa tem que oferecer condições cada vez mais atrativas em vários aspectos, como também esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele hoje conviveu com tantas outras questões, teve tantas outras experiências, que esse ambiente profissional não é algo muito acolhedor, algo muito, como é que eu posso dizer assim, ele é um lugar onde ele se sente à vontade. Então, também trabalhar nesse jovem essa postura profissional, as habilidades socioemocionais, como gerenciar conflitos, como liderar, qual é o papel de uma liderança no ambiente de trabalho. Então, esses também são aspectos que nós temos hoje, são bastante necessários trabalhar com a juventude quando a gente trata de trajetória profissional e de inserção no mercado de trabalho. Secretário, quais são os setores hoje que mais abarcam essa mão de obra quando a gente fala de jovens, né? Camila, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade para dizer o seguinte. Primeiro, nós ainda vivemos no Brasil, e no Ceará não é diferente, um bônus demográfico. Então, você ainda tem uma taxa de natalidade significativa, então você tem uma população de jovens muito grande. Ainda temos. Se a gente for pegar na força de trabalho, isso é ainda mais latente. A participação de jovens na força de trabalho, na população que está ali, economicamente ativa, apta a trabalhar, os jovens são maioria. Então, quais são as consequências disso? Os jovens são os mais admitidos, mas também são os mais demitidos, por conta desse bônus demográfico, são muitos. E inclusive, esse jovem também recai sobre ele aquilo que eu considero a situação de maior vulnerabilidade quando a gente fala em empregabilidade, que é o desalento. O desalento é aquele trabalhador que está na idade apta a trabalhar, está na força de trabalho, mas ele, por vários motivos, não está numa atividade educacional, não está ali numa atividade de qualificação, de se preparar, ou de se qualificar, ou de pesquisa, ou o que quer que seja, e nem está na atividade profissional. Então, isso acomete muito fortemente os jovens, que é aquele conhecido jovem que nem trabalha e nem estuda. Então, o jovem que saiu do ensino médio, buscou inserir no mercado de trabalho, não conseguiu ter acesso ao ensino superior, não fez um curso técnico de qualificação, acabou criando uma desesperança e indo para uma situação de desalento, né? Então, esse tem que ser o nosso foco. E aí os setores, todos os setores, eles contratam majoritariamente jovens. Então, se eu for olhar no setor de serviços, é muito forte a presença de jovens. No setor de comércio, é muito forte a presença de jovens. Na indústria, mas aí o que acontece? Ao tempo que eu tenho o maior número de contratações, são contratações geralmente de entradas do mercado de trabalho, ocupações de entrada e com alta rotatividade. Então esse jovem está ali variando de emprego permanentemente, contra a admissão nova e muda de emprego. Então isso também é algo que a gente precisa olhar com atenção, separar o que é aquilo que faz parte da trajetória de vida desse jovem, de uma escolha dele, ou de um ajuste da empresa, de uma natureza de uma ocupação, e o que é aquilo que vai gerar insegurança na relação de trabalho, aquilo que gera falta de perspectiva de uma carreira profissional, né? Porque ele vai estar sempre mudando de emprego, então ele acaba perdendo essa perspectiva de que eu vou crescer nessa empresa, eu vou crescer nessa profissão. Então, mas são esses aspectos que eu acho que a gente tem que olhar com maior atenção. E o que tem sido feito hoje, secretário, para combater justamente essa alta
de desemprego, né? Na verdade, a gente acompanha que essa taxa, a nível de Brasil, inclusive, e do Ceará, ela vem diminuindo, né? Inclusive, esse número aí dos chamados neném também, né? A gente acompanhou agora, em dados recentes, agora do início do mês, que esse número também desses jovens que nem estudam nem trabalham também tem diminuído, né? O desalento a gente conseguiu reduzir no Ceará no segundo trimestre de 2024, quando comparado com o mesmo período de 2023. A gente compara períodos idênticos para entender os aspectos sazonais. Nós reduzimos 15% no desalento. Então significa que 47 mil cearenses voltaram a acreditar na possibilidade de entrar no mercado de trabalho e buscar essa colocação, sair dessa condição de desesperança que o desalento coloca. E o jovem, mesmo, volto a dizer, o nosso maior desafio é que esse jovem tenha uma trajetória profissional garantida. Porque esse jovem, ele é o maior, quando a gente faz os cortes etários, ele é a maior população que é demitida, desligada, né? Que, se a gente for olhar os desempregados, né? Os que estão fora de uma atividade profissional, mas que estão buscando, o jovem também é uma maioria, isso decorre daquele bônus demográfico que eu falei. Então, a maior parcela da força de trabalho são jovens, mas na juventude especialmente tem esse aspecto que eu te coloquei da rotatividade. Isso eu acho que é algo que a gente precisa ter uma atenção, trabalhar junto às empresas, trabalhar junto a esses jovens, para que eles não percam a perspectiva de trajetória, de carreira, de crescer, de ascender na sua trajetória profissional. Mas o que tem sido feito hoje, secretário, para combater nessa alta desempregabilidade, pensando principalmente nessa classe juvenil? Bom, primeiro, qualificação profissional, né? Você qualificar esse jovem para que ele ocupe postos de trabalho que sejam mais, digamos assim, trabalhos por tempo indeterminado. Você tem hoje o comércio. O comércio, ele tem sazonalidades, ele tem períodos em que ele está aquecido. Então, ele é normal ele ter uma rotatividade, ele ter desemprego em alguns períodos do ano, porque ele contrata muito para atender calendários festivos, né, como agora nós vamos passar aqui pelo Natal, Ano Novo, enfim, mas depois ele desaquece e acaba desligando uma parte dos seus colaboradores. O que é que vai definir se aquele colaborador vai ser efetivado ou não? Qualificação, a relação, as habilidades socioemocionais, né? A capacidade, a produtividade, a capacidade de dar resultados. Então, isso tudo é que a gente precisa trabalhar nesse jovem, para ele entender que ele está tendo, mesmo que seja uma oportunidade ali temporária, um contrato temporário de trabalho, um vínculo intermitente, aquele vínculo, se ele for levado a sério, se houver dedicação, se houver entrega, resultado, isso pode ser convertido num contrato por tempo indeterminado. Então, é isso que a gente tenta trabalhar. Desde quando a gente recebe esse jovem, que a gente dá uma orientação de como é o mercado de trabalho, como elaborar um currículo, como se portar numa entrevista, como deve ser a sua postura profissional no ambiente de trabalho, como gerenciar conflitos, como liderar equipes. Então, todos esses treinamentos, esses conceitos, nós trabalhamos com esses jovens, principalmente numa parceria com as escolas de ensino médio de tempo integral, numa parceria com a Secretaria de Educação, para que esse jovem chegue cada vez mais preparado para o que ele vai enfrentar no mercado de trabalho. E programas de estágio e aprendizagem que a gente tem hoje são suficientes, né, para preparar esses jovens para o mercado de trabalho, secretário, hoje? Bom, primeiro eu considero que a política de estágio e aprendizagem ela é fundamental para romper aquele círculo vicioso que eu falei no início, né, da falta de oportunidade e a decorrência da falta de oportunidade, a falta de experiência. Hoje, o nosso desafio com a política de estágio e aprendizagem é universalizar, oferecê-la para todo o público-alvo. E aí tem duas frentes. Nós temos políticas públicas no governo do Estado, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Proteção Social com o primeiro passo, mas nós temos que atuar também nas empresas. E aí, atuar nas empresas, nós já temos uma atuação do ponto de vista da fiscalização sobre o cumprimento da lei de aprendizagem, do estágio de aprendizagem, que estabelece cotas, né, percentuais a partir do número de empregados para você ter ali o presente a jovens aprendizes, estagiários. Mas nós temos que trabalhar uma cultura
de que não só de cumprimento da norma, não só de cumprimento da lei, numa atuação não só de fiscalização punitiva, mas eu tenho que mostrar o seguinte, ó, esse jovem que vai estar ali ocupando aquela vaga, ele vai estar primeiro se desenvolvendo como cidadão, como trabalhador, mas ele também vai estar, ao conhecer o ambiente da empresa, a vivenciar aquilo no dia a dia, naquela oportunidade que ele está tendo, ele vai se desenvolver como profissional que depois vai ser efetivado, ou que vai ter um vínculo formal com aquela empresa, ou que vai ter em um outro empreendimento. Então, as empresas ganham muito quando elas se abrem à oportunidade de ter o estágio de aprendizagem. Tem um jovem aprendiz, tem um estagiário, ela prepara, ela cumpre uma função social importantíssima para preparar essa mão de obra que depois, ou numa promoção direta, né, os conhecidos trainees que viram que são efetivados, os estagiários que são efetivados no vínculo de trabalho, ou seja, numa promoção direta, ou depois eles retornam, né, para essas empresas como trabalhadores já com experiência no mercado profissional. Como a digitalização hoje no mercado, né, tem impactado também a empregabilidade jovem? Bom, Camila, primeiro eu considero que a pandemia do Covid foi um catalisador da digitalização de serviços, de ocupações, mudou completamente as relações de trabalho. O home office passou a ser uma realidade nas nossas vidas. A digitalização, a ferramenta de digitalizações passaram a ser muito presentes. Então, primeiro que esse jovem, né, o ambiente de trabalho, ele não é mais necessariamente um ambiente institucional, oficial, em que você tem ali até mesmo uma vestimenta específica, mas ele pode ser ali o ambiente da sua casa. Essa coisa do tempo, que é até o que eu tenho que ter cuidado, essa coisa do tempo do trabalho com a digitalização, você às vezes está em casa no final de semana e pode estar ali desenvolvendo alguma parte da sua atividade, ó, vou fazer aqui, adiantar uma parte do meu serviço. Hoje, as empresas de telemarketing têm praticamente priorizado o funcionamento em home office. Então, você hoje pode ser funcionário de uma empresa de telemarketing no Ceará, que tem um cliente que é um banco em São Paulo, e você está atendendo um cliente daquele banco que está no Pará. Então, isso muda as relações. Então, esse jovem está se preparando cada vez mais, ele se adapta melhor. Eu acho que o jovem, e aí com todo respeito às demais faixas etárias, ele se adapta melhor a essa inovação, essa mudança, essa nova dinâmica de trabalho. Então, eu acho que a digitalização é uma realidade hoje sem volta em vários aspectos, desde a ferramenta que nós utilizamos no nosso dia a dia, cada vez mais você usa menos papel, né, os processos são todos digitais, o processamento, você não precisa mais sair de um departamento para ir para outro para entregar o documento. Então, o WhatsApp, ferramentas como o e-mail, chats, cada vez são mais utilizados. Então, é uma realidade, e eu acho que o jovem, pelas suas características de transição, de descoberta, de disposição para a inovação, está mais preparado para essas mudanças. E que habilidades o mercado hoje requer desses jovens? Você falou aí algumas, né? Que o jovem se adapta melhor, principalmente pensando nessa ideia da digitalização, né? Mas para o mercado de trabalho, ele requer muitas habilidades, né? E para esse jovem, né? Que habilidades ele precisa desenvolver, precisa trabalhar para que ele seja essa mão de obra qualificada? Bom, primeiro eu destaco que hoje eu tenho dialogado muito com as empresas de vários setores. Primeira são as habilidades socioemocionais. Tem um especialista de recursos humanos que ele sempre diz o seguinte, que o trabalhador é contratado pelo currículo, mas é demitido pelas suas habilidades socioemocionais, ou pela ausência delas. Então, cada vez mais, esse trabalhador, principalmente o jovem, tem que estar preparado para como se relacionar no ambiente de trabalho,
liderança, gestão, gerenciamento de conflitos, planejamento, organização. Cada vez mais isso é buscado, né, estimulado pelas empresas. As áreas de recursos humanos tentam criar ambientes e preparar os trabalhadores, principalmente os jovens, para isso. Então, esse é um aspecto importante. Outra é essa que a gente falou da digitalização. Hoje não tem como você estar numa atividade profissional sem entender de uma ferramenta de videoconferência, ou de um chat, ou de gestão de arquivos em nuvem. Então, várias questões são muito importantes. E uma outra, o mercado de trabalho está cada vez mais especializado. Quando eu digo especializado, é específico. Então, você vai ter uma ocupação que vai ser direcionada bem para aquele equipamento, para aquela rotina, para aquela atividade. Então, o jovem, ele precisa, ao reconhecer, se descobrindo qual é a trajetória que ele pretende seguir na sua vida profissional, seja ela qual for, é importante que ele busque se especializar cada dia mais. E aí, desde tecnologias, qualificações, equipamentos, enfim, quanto mais especializado esse jovem está naquilo que ele se propõe a fazer como ocupação, como profissão, melhor ele vai estar preparado para o mercado de trabalho. Secretário, que grupos de jovens, né, enfrentam maiores dificuldades para se inserir? Quando a gente fala, principalmente, por exemplo, em mulheres, pessoas com deficiência, negros, e qual o papel da política pública também para trabalhar nessa área, né? Porque todos, como você pontuou no início, a gente tem uma série de direitos, né? Como, inclusive, estar no mercado de trabalho, inclusive gerar minha própria renda, né? Então, que grupos são esses que têm maior dificuldade de se inserir e como a política pública pode minimizar essa questão? E que políticas públicas hoje a gente tem, pensando aqui na perspectiva do Ceará, de inclusão e diversidade, né, nas empresas? Bom, hoje eu diria que quando a gente olha o mercado de trabalho como um todo, o principal desafio, o principal segmento que tem dificuldade são as jovens mulheres, né? Principalmente as jovens mães. O mercado de trabalho hoje, quando a gente faz o recorte de gênero, mesmo as mulheres sendo maioria da população, elas representam apenas 40%, ou até menos de 40% dos postos de trabalho formais. Isso é algo que é estrutural, é desafiador, e isso muito se deve, primeiro, por uma cultura de que existem ocupações de homens e ocupações de mulheres. Então, a construção civil, as ocupações são todas para homens, então tem ainda esse direcionamento que a gente tenta coibir, convencer de que isso não é interessante, qualificar as mulheres, por exemplo, na construção civil para atuarem, porque elas têm toda a capacidade para dar. Estou dando esse exemplo da construção civil, né? E um outro formato, né, como eu disse, talvez o segmento mais vulnerável quando a gente fala do mercado de trabalho sejam jovens mães. E essas jovens mães, muitas vezes, por não ter uma rede de apoio, né, não ter ali e políticas públicas que garantam essa rede de apoio, elas acabam abrindo mão da sua trajetória profissional. Então, não tem uma creche de tempo integral que ela possa deixar o filho em segurança. Então, só isso já é um fator que qualquer mãe, né, seja vai ela, impedir essa mãe de entrar no mercado de trabalho, isso, né? Então, de cara já é uma restrição. Então, esse é um aspecto fundamental. Hoje, um outro público que tem muita dificuldade, por vários aspectos, é o PCD. E aí as empresas até têm uma lei de cotas que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Mas geralmente são para postos de trabalho de baixos salários, né? O salário de entrada, digamos assim, um salário mínimo. E aí não compensa, você imagine, uma pessoa com deficiência que tem que ter ali, que tem uma dificuldade, a mobilidade não está, a cidade não está preparada. Que tem que ter um ambiente preparado do percurso, saindo de casa até chegar na empresa e na própria empresa também, né? Desde sair de casa, ela enfrenta um conjunto de desafios para chegar em casa. Então, às vezes, nem compensa ela ter ali um benefício de prestação continuada, não compensa ela abrir mão desse benefício para ir para um posto de trabalho para ganhar o que ela ganharia lá. Então, enfrentar todos os desafios. Desde
das cidades que, por exemplo, não tem uma calçada adaptada, não tem uma calçada padronizada, há um transporte público que não foi preparado para ele, não está adaptado para ele. Quando chega no ambiente de trabalho também não tá preparado. Então, é um público que eu considero que nós ainda temos muito a avançar para a inserção desse público. E volto a dizer, tem que sair do debate só normativo. Aí eu tenho que cumprir a lei de cotas, que é tantos por cento, dependendo de tantos... Não, nós temos que entender que um trabalhador, mesmo sendo PCD, ele tem capacidade produtiva, ele pode entregar resultados, ele tem compromisso, até às vezes muito mais. Aquele trabalho para ele é algo tão fundamental na vida dele que ele tem muito mais entrega, muito mais compromisso do que qualquer outro trabalhador. Então também é um público importante e que eu considero que tem ali dificuldade na inserção. Mas para falar também de boas experiências, eu tenho visto cada vez mais, inclusive grandes empresas multinacionais, tendo políticas para inserir públicos vulneráveis. Então, nós tivemos uma experiência aqui com a grande multinacional de logística, onde ela tem um centro de distribuição aqui no Ceará, onde todos foram contratados de grupos vulneráveis, ou PCDs, ou pessoas de LGBTQIA+, né, pessoas trans, e se adaptaram. E eu fui conhecer aquela experiência, extraordinária experiência. E está lá uma empresa multinacional com os melhores processos, os processos mais modernos, com gerenciamento, tudo isso. E você tem lá um homem e uma mulher trans respeitada nos seus direitos, com o seu nome social garantido, com acesso de qualidade. Você tem um indígena trabalhando, você tem um PCD, todos convivendo harmonicamente, produzindo, mostrando que um ambiente de inclusão é possível sim você ter produtividade e inclusão social. Perfeito. Agora falta só a gente ampliar essas boas práticas, né? Sim. Boas práticas como deveria ser em todas as Sim. empresas, né? São extremamente importantes. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que a gente falasse um pouco, secretário, como que parcerias entre escolas, universidades e empresas podem reduzir o desemprego juvenil? A gente tem sempre que pensar esse jovem como um cidadão, um sujeito de direitos, e que ele vai ter uma trajetória. Esse jovem, o jovem que vai para a escola, é o mesmo jovem que vai para o posto de saúde, é o mesmo jovem, o cidadão que utiliza o transporte público, que acessa equipamentos de cultura, que, enfim, que segue uma trajetória profissional. Então, integrar políticas públicas que muitas vezes atuam de forma segmentadas, separadas, elas precisam estar integradas juntas e construir trajetórias, trilhas. Então, como é que eu faço para o jovem que está lá o dia todo numa escola de tempo integral, que está ali com suporte educacional, que está com o apoio de uma equipe pedagógica, que tem um contraturno que ele pode fazer um curso profissional, que pode fazer um estágio, que com isso a empresa pode vir para dentro da escola, trazer os seus valores, a sua missão, a sua forma, o seu código de ética, enfim. Integrar políticas públicas eu considero fundamental. Acho que é a saída. A gente já tem muita coisa boa sendo feita, mas acabam que elas são feitas de forma estanque. Começa um, termina outro, começa um, termina outro. E muitas vezes o cidadão, especialmente o jovem, fica ali procurando como se inserir nessas políticas públicas. Se a gente pensar trilhas com continuidade de políticas públicas, nós seremos mais efetivos e vamos transformar a realidade desse jovem. Perfeito. Trilha seria interessante pensar nessa perspectiva, porque aí você não deixa o jovem ali desamparado, perdido, Sim. né? Você cria ali um caminho que ele pode seguir, de fato, da universidade ou da escola para a universidade, da universidade para o mercado de trabalho. Para finalizar, secretário, eu queria que você, enquanto secretário do Trabalho, deixasse uma mensagem, né, para esse jovem aí que está em busca do seu primeiro emprego ou que já teve algumas experiências, mas que está em busca de se colocar profissionalmente aí no mercado de trabalho. Bom, você jovem que está nessa fase da vida, que é uma fase de transição, né? Transição para a vida adulta, eu sei o quantas decisões, eu fui jovem também, e sei o quantas decisões vocês precisam tomar e quão desafiador é esse momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, primeiro, sempre persistir, nunca desistir. Sempre se dedicar ao máximo, dar o seu melhor
entender que nessa caminhada nós vamos cometer erros e não tem problema, recomeça, reconstrói, o importante é não desistir, é ter esperança que vai dar certo. Hoje o país e o Ceará vivem um momento muito especial quando a gente fala de mercado de trabalho, vida profissional, então você vai ter apoio de políticas públicas do governo do estado, do governo federal, prefeitura, enfim, que vão lhe ajudar a você passar por essa transição, iniciar e ser exitoso, ter sucesso na sua vida profissional. É isso, queria agradecer muitíssimo aqui ao secretário do Trabalho, Vladson Viana. Eu agradeço. Obrigadíssima, viu, secretário? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. É isso, o programa vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido bater esse papo aqui com a gente. Este projeto tem o apoio do Governo do Estado do Ceará e é uma realização do Povo e da Companhia de Comunicação e Informação. Eu te espero no próximo programa. Tchau!